Olá, bem-vindo de volta ao módulo 2 do curso de Comunicação Não Violenta. Hoje nós vamos abordar nesse módulo os sentimentos e as necessidades e as formas de se fazer comunicação não violenta. Para isso, vamos discutir um pouco sobre rótulos. Melhor amigo, mãe, pai, marido, esposa, preguiçoso, carente, burro, brigão, canceriano. Rótulos são atalhos para desconexão entre pessoas. Ao nos fixarmos nas ideias pré-concebidas que fazemos das pessoas, esquecemos que ali, por trás do rótulo, tem um ser humano, que assim como eu, como você, tem suas necessidades e quer ser feliz tendo essas necessidades atendidas. Quando nos relacionamos com alguém através das ideias prontas sobre quem é a pessoa, nós estamos nos relacionando com nossa expectativa, como nossa impressão sobre a pessoa, com o nosso julgamento e não com a natureza e a verdade da outra pessoa. Rótulos também desconecta, porque se digo, bati no meu filho porque sou pai, mãe e tenho que educá-lo. Estou perdendo a chance de analisar por que o comportamento do meu filho estimulou uma resposta automática em mim que me fez bater nele. Em outras palavras, perdemos as chances de entender qual necessidade eu tinha naquele momento que não foi atendida. Quando a gente pega a nomenclatura do rótulo, o nome por si só já revela que a gente está tendo uma pré-ideia, um pré-conceito sobre aquela determinada pessoa, ou cargo que ela ocupa, ou contexto social que ela está inserida. A comunicação não violenta nos faz observar o por trás daquele comportamento da pessoa, qual é a real necessidade dela. Por exemplo, há esse exemplo do pai que bate no filho. Qual é a necessidade do pai naquele momento de ter essa atitude exacerbada com a criança? Então, isso tudo faz com que a gente observe qual é a necessidade que não foi atendida. Ele poderia ter pedido para o filho fazer uma atividade doméstica e não foi atendida, né? Ele poderia pedir para o filho ter um determinado comportamento e não foi atendido. Então, qual que é a necessidade que não foi atendida daquele pai para que ele pudesse agir dessa forma com o filho? Continuando sobre rótulos, vamos agora para um outro conceito chamado comparações. Se você tiver o desejo sincero de tornar sua vida infeliz, você deve aprender a se comparar a outras pessoas. Quem disse isso foi Dan Gringenberg. Marshall explica que a comparação é um tipo de comunicação alienante de vida porque ela bloqueia a compaixão, tanto por si quanto pelos outros. Na comparação, ela é baseada em julgamentos, em uma relação de poder, onde um ganha e o outro perde. Esse tipo de comunicação nunca dará espaço para a cooperação e nem para as relações de ganha-ganha. É aquele velho ditado do equilíbrio das relações, né? Aquele velho também conceito que se diz que nem sempre a grama é a mais verde do vizinho, porque muitas vezes a grama verde ela é de plástico. Então, só quem está passando a situação é que vai entender o que está acontecendo com ela. Então, a comparação, ela mais uma vez nos desconecta de quem somos e do que queremos naquela relação de cooperatividade. Um outro termo que estamos abordando também nesse módulo é a negação de responsabilidade. A negação de responsabilidade turva nessa nossa consciência de que cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Apenas você, e só você, tem o poder de se deixar ficar triste, com raiva, feliz ou qualquer outro sentimento. E por outro lado, você nunca será responsável pela tristeza ou alegria de outra pessoa. Nem do seu filho, marido, esposa, pai, mãe, ninguém. Ninguém. A responsabilidade de que sentimos, pensamos e agimos é de cada um de nós. Também a gente nega essa responsabilidade quando a gente define nosso estado de espírito. Tô triste, mas por quê? Porque fulano não me deu bom dia, né? E esse termo, ele também nos coloca que a gente não é assim, nem sempre a gente é o centro das atenções. Talvez o fulano não te deu bom dia porque fulano também não está no bom dia, por outras questões.
Então, a gente nega um pouco essa responsabilidade de dizer, se fulano não me deu bom dia, o que eu vou fazer com isso? Diz mais respeito sobre mim do que por fulano que não nos deu bom dia. Né? Então, a gente nega essa responsabilidade quando nós não agimos com autenticidade sobre o que sentimos. Um exemplo bacana sobre isso que eu vou dar agora é o seguinte: quando a gente nega a responsabilidade, forças vagas e impessoais, por exemplo, limpei meu quarto porque tive de fazê-lo. Nessa condição, nossa condição, diagnóstico, histórico pessoal ou psicológico, por exemplo, bebo porque sou alcoólatra. Ações do outro. Bati no meu filho porque ele correu para a rua. Ordens de autoridade. Menti para o cliente porque o chefe me mandou fazer isso. Pressão do grupo. Comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam. Políticas, regras e regulamentos institucionais. Tenho de suspender você porque é a política da escola. Papéis determinados pelo sexo, idade e posição social. Detestes trabalhar, mas vou porque sou pai de família. Impulsos incontroláveis. Fui tomado por um desejo de comer aquele doce. Então, esses impulsos, essas necessidades que são atendidas é da nossa responsabilidade. A gente não pode terceirizar uma responsabilidade que é nossa. E isso infere, inclusive, na nossa autenticidade na hora de demonstrarmos as nossas necessidades, na hora de nos comunicarmos. Um outro termo também é chamado juízo de valor versus juízo moralizante, julgamento moralizante. Marshall nos convida a entender a diferença entre juízos de valor e julgamentos moralizantes. Todos nós fazemos juízos de valor porque cada pessoa tem seus valores, opiniões e crenças. Por exemplo, podemos valorizar a honestidade, a liberdade ou a paz. Os juízos de valor refletem o que acreditamos por ser melhor para a vida. Porém, julgamentos moralizantes de pessoas e comportamentos que estão em desacordo com o nosso juízo de valor, por exemplo, a violência é ruim. Pessoas que matam outras são más. Se tivermos sido criados falando numa linguagem que facilitasse exprimir compaixão, teríamos compreendido articular diretamente nossas necessidades e nossos valores, em vez de insinuarmos que é algo que está errado só porque vai de contra os nossos valores. Por exemplo, em vez de a violência é ruim, poderíamos dizer: tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Valorizo a resolução dos conflitos por outros meios. O último termo que vou colocar aqui para vocês é: por que nos comunicamos assim? Né? Reprimindo nossas necessidades e afirmando determinados comportamentos que mais revelam sobre as nossas necessidades não atendidas do que, de fato, as necessidades que precisam ser atendidas. A maioria de nós cresceu usando uma linguagem que, ao invés de nos encorajar a perceber que estamos sentindo e do que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e proferir julgamentos. Nossa educação não nos encoraja a aprender a lidar com as nossas necessidades e emoções e sentimentos. Pelo contrário, é comum aprendermos desde cedo a isolar o que se passa dentro de nós, nos questionando se há algo errado com os sentimentos e as nossas necessidades. A comunicação alienante da vida ajuda a sustentar estruturas políticas baseadas na hierarquia ou na dominação. O benefício é que as massas sejam educadas de forma tal que a mentalidade delas se torne semelhante à de escravos. Quanto mais as pessoas forem instruídas a pensar em termos de julgamentos moralizadores, que implicam que algo é errado ou má, mais elas serão treinadas a consultar instâncias exteriores, as autoridades, para saber a definição do que constitui o certo, o errado, o bom e o mal. Quando estamos em contato com nossos sentimentos e necessidades, nós humanos deixamos de ser bons escravos e lacaios. Existe um efeito que se chama efeito manada.
né? Geralmente, quando a gente está condicionada a determinadas situações e contextos sociais, nos fazem agir de maneira coletiva, sem ter um altruísmo, né? Sem pensarmos em como fazer aquela diferença, como inserirmos um outro contexto diante daquele grupo social que está agindo de uma mesma forma. Um exemplo básico são as torcidas de futebol. Muitas vezes existem conflitos muito gritantes nesses espaços de torcida por estarem ali juntos, diversas pessoas de diversos contextos sociais, no único objetivo que é torcer pelo seu time. Naquele contexto, existem conflitos e muitas vezes violentos de pessoas que não concordam estar ali no mesmo espaço. Isso se chama efeito manada, ou seja, eu não tenho outro espaço para torcer para o meu time sem estar ali inserido naquele contexto que me pode, inclusive, deixar-me vulnerável naquela situação, né? Seja você, sua condição social, sexual, da condição racial, vários são os fatores. O que eu poderia fazer para evitar estar naquele contexto? Poderia juntar uns amigos e assistir o jogo na minha casa? Não teria tanta emoção, mas talvez me preservasse mais minha integridade física, emocional, né, naquela situação. A gente termina agora o nosso segundo módulo e eu deixo como sugestão para vocês lerem o capítulo 2 do livro da comunicação não violenta. Ele vai estar disponível junto com as apostilas e os demais conteúdos do curso. É isso, obrigada, até a próxima.